O que a psicanálise tem a dizer sobre os impasses do amor? É uma pergunta, é uma indagação que sempre retorna aos analistas, né? Freud aborda as relações amorosas sobre diversos ângulos, não é só em uma única perspectiva que ele nos fala do amor. E em alguns desses ângulos, Freud acaba enfatizando os impasses, né? Os problemas que surgem em meio aos laços amorosos. E ele vai indicar um problema muito comum, né, um impasse muito comum que surge em meio ao amor, em meio às relações amorosas. Para entender esse impasse, nós temos que compreender o seguinte inicialmente, nós temos que imaginar o seguinte. Freud vai nos propor que o amor ele é constituído por dois tipos de laços, né, como se fossem duas faixas que vão se articulando sob diversos modos. Como se fosse quase um DNA em que nós temos duas bandas, né? Nós temos duas faixas que se entrelaçam. Só que esse entrelaçamento tem várias formas possíveis de ser feito. Então temos ali duas faixas. Uma faixa, uma perspectiva, né, que faz parte do amor, é o que ele chama de vertente ou perspectiva afetuosa. É ali onde nós temos os fenômenos do envolvimento no sentido da filia, do companheirismo, né, do estar junto, do querer compartilhar algo com. Só que essa perspectiva é uma perspectiva que, dependendo, ela pode nos conduzir a uma espécie de tanto companheirismo, né? Estamos tão juntos que nos tornamos ali um tanto quanto irmãos, né? A coisa fica meio monótona, fica meio repetitiva. A outra vertente, para a gente entender o entrelaçamento, a outra vertente é o que ele chama de vertente sensual, ou também uma vertente erótica. Essa vertente erótica que faz parte do amor é aquela que acho que todos nós conhecemos em alguma medida, é aquela perspectiva do amor que mexe com a nossa carne, mexe com a nossa pele, aquilo que me deixa às vezes com sudorese, a mão suando, frio na barriga, é aquele chamado mais forte do amor, até mesmo da paixão, né, que se manifesta mais claramente na paixão. Essa vertente erótica é uma vertente mais avassaladora, uma vertente que tira as coisas mais do lugar, né? Uma vertente que pode nos virar ao avesso. E o amor, então, né, o laço amoroso, ele é constituído pelo entrelaçamento dessas duas vertentes. O que Freud vai nos dizer, aí que entra um ponto muito curioso, e aí sim que se localiza um possível impasse, é que existe em nós uma tendência a que a vertente afetuosa ela se torne mais visível, mais preponderante do que a vertente erótica. Então isso é muito comum também nas relações amorosas. É muito comum que num dado momento essa vertente erótica, tal como eu indiquei, ela fique mais discreta e no lugar dessa vertente amorosa, a faixa, né, a banda da vertente afetuosa fique mais hegemônica. E aí é de se esperar então, aí surge o impasse, que aquela relação amorosa que poderia ser mais impetuosa, mais ardente, mais forte em algum momento, ela começa a ficar mais morna, mais, né, sem muita surpresa, mais repetitiva e mais monótona. O importante é a gente verificar, e isto não há uma psicanálise, não há uma análise de um paciente que em algum momento não chegue nesse ponto, isso vai aparecer em algum momento da análise, como que cada um de nós pode, uma vez que a gente se encontre com esse impasse comum, né? E o principal sinal disso é quando os parceiros dizem: minha vida amorosa está muito fria, está muito monótona, eu me tornei irmão ou irmã do meu parceiro. Isso é muito comum, né? As pessoas falam muito disso. Isso nos indica essa hegemonia da vertente afetuosa sobre a erótica. O grande desafio, e isso vai aparecer ao longo de uma prática analítica, é como encontrar possibilidades de recosturar, né? Dado que nós estamos falando aqui de entrelaçamentos, de faixas, né, de envolvimentos, o grande desafio é como que cada um pode recosturar, como que cada um pode reatar, como que cada um pode então, uma vez deparando-se com um impasse, reinventar o amor. Não necessariamente a reinvenção do amor implica em manter aquela relação com aquela pessoa. Pode até ser que sim, mas mesmo mantendo aquela relação com aquela pessoa, é muito importante, e isso
se dá ao longo de uma análise, é muito importante reinventar. Reinventar o amor significa o quê? Reinventar possibilidades dessa dupla faixa, desse DNA do amor, se apresentar de um outro modo. Isso dá trabalho, isso não é nada muito fácil, mas isto pode e é desejável que seja feito ao longo de uma análise. As pessoas geralmente chegam na análise porque alguma coisa dessa faixa, na perspectiva amorosa, já não está funcionando muito bem. Né? Talvez o entrelaçamento, aquele jogo das faixas, se tornou um plano muito estável, muito somente afetuoso. Então nós temos que tentar buscar uma recostura que implica uma reinvenção do amor, uma vez que o impasse tenha se apresentado, tenha se mostrado.